Voltei, apertei o botão errado. Então agora sim. Gente, quem chegar agora, boa noite, muito boa noite. Já tá super já tardinho nesse domingo, mas corações. Mas vamos nessa. Quem chegar no replay, sejam muito bem-vindos também. Essa arte que vocês estão vendo é da minha querida Sil Strass, que faz artes lindas e que eu fico aqui encantando a minha casa com as coisas dela, ó. Tá, boa noite. Para quem não me conhece, que bom, Ju. Para quem não me conhece, eu vou virar aqui para me apresentar. Agora vamos lá. Haha, safadinha. Gente, eu tô suando em bicas, que tá calor aqui, mas eu tive que desligar o ventilador, porque senão vocês ficam ouvindo um barulhão do ventilador. Tô com uma super carinha de sono, já tô cansadinha mesmo. Tô até meio rouca, mas tudo certo. Olha, tá muito calor. Nem abri a janela. Mas vamos nessa, que a mensagem é o que importa. E para quem não me conhece, eu sou a Paty Flor, eu sou terapeuta de cura quântica e floral e coach de reconexão espiritual. E eu amo ajudar as pessoas a tudo bem e vai dar certo mesmo assim. Oi, gente. Ai, que delícia. Corações, agradeço quem compartilhar, eu agradeço muito, tá bom? E eu vim falar aqui de duas coisas hoje. E uma delas é um assunto que eu amo, que é essa coisa do medo, né? Do caminho do medo, do caminho do amor, enfim. E já tinha acontecido uma vez, e aí eu falei ontem de manhã assim, eu falei, nossa, eu não posso deixar de compartilhar isso, porque foi tão libertador assim quando aconteceu isso comigo, quando eu descobri, e eu lembro que na época eu compartilhei com um grupo de amigas pelo WhatsApp, e clareou tanta coisa para elas também, e eu não queria deixar de passar isso assim, porque eu acho que é para isso que a gente tá aqui, né? A gente lembra de alguma coisa e é avisado e conta pro amiguinho do lado e por aí vai. Por isso que é tão importante a gente confiar na gente, a gente confiar no nosso talento e no nosso conteúdo. Porque às vezes a gente acha que o que a gente tem para falar não interessa a ninguém e não é verdade, né? O universo é muito sábio, é muito auto-organizado. Por menos sentido que faça para sua mente, né, que para o seu ego que quer ter o controle de tudo, que quer tudo que faça sentido, que quer que você entenda tudo prontamente, tudo que chega até você existe uma razão para chegar. Então confia nisso e porque você colocar propósito e enfim, e é o que você faz de mais naturalmente. E ontem eu estava fazendo uma meditação e junto com ela uma meditação e me vieram duas coisas muito fortes assim. Uma é essa questão do que a gente faz, né, de propósito, de missão. E eu acredito que o nosso maior propósito, a coisa que a gente mais veio fazer na vida, e eu tô falando até em relação ao trabalho, está ligado com o que mais nos desperta amor. Tá ligado? Não acostuma a ver o amor como uma coisa natural, né? A gente acostuma como se fosse algo sempre raro, né? E não é. Então, tudo que desperta um amor muito forte na gente, tudo que te despertar um amor pode ser um sinal, e eu acredito que seja, é um sinal muito claro. Eu falo isso pela minha vida e pela vida das pessoas que eu acompanho, dos meus clientes, tudo. É um sinal muito forte do lugar para onde você tem que ir, do que você veio fazer, tá? Então fica ligadinho nas coisas que você ama, assim, daquela leveza que te traz, tá? E aí, eu vim falar de uma coisa do medo, que é o seguinte, nessa meditação aconteceu uma coisa que quando eu voltei assim na meditação, eu falei, nossa, eu tenho muito medo de X, sei lá o que, não lembro mais quase, porque foi tão forte assim, mas eu identifiquei que eu tinha muito medo de uma coisa, assim, de uma situação. E aí eu peguei e falei, nossa, eu tenho muito medo dessa situação. E aí quando você identifica e quando você fala que você tem muito medo de uma situação, é igual quando você está de frente para uma parede que tem uma sombra,
né? E você olha e fala, nossa, tem um monstro ali. E aí quando você fala, eu tenho muito medo desse monstro, e você olha pro chão, você vê uma formiga, ou é um pauzinho que tá fazendo uma sombra. Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso? Uma vez eu ouvi a maravilhosa da Rafa Capai, que eu amo, falar uma frase numa palestra dela que eu vi, que é assim, o medo morre de medo da ação. E eu achei aquilo fantástico, peguei pra mim, anotei, grudei na parede pra eu ver sempre. E que bom, Karina, agradeço também. E aí, eu vou complementar a frase da Rafa, que é assim, o medo morre de medo da ação, realmente. E ele morre de medo de ser descoberto. O medo tem muito medo de ser descoberto. Ele quer ficar ali, morando, sabe, lá no quentinho, escondido, escurinho da nossa mente, do nosso inconsciente. Ele morre de medo de ser descoberto. Por quê? Porque quando ele é descoberto, ele se desempodera, ele perde força. Por quê? Porque quando a gente entra em contato com o nosso medo, então o simples fato de você identificar um medo faz com que o poder dele já caia pela metade. Então, bufa. Então, assim, ontem, na hora que eu senti assim, meu corpo fez assim, nossa, que engraçado, né? Como saem as reações, assim. E aí, por que isso acontece? Porque o medo é um sistema de crenças nossos em relação a coisas que tem só a ver com a gente, ou seja, não é uma realidade, não é uma... não no sentido de não ser real, ele é um impostor, exato, Valesca, ele quer estar ali, né, contando uma história imensa, quando na verdade ele tem mais a ver com uma ilusão, que é a crença nossa, do que com a realidade. E a gente descobrir isso, a gente faz o quê? Não, isso é igual quando você tá vendo um filme, você tá lá tenso com o filme e de repente você se puxa e fala assim, isso é ficção, de repente você... né? Você se desprende emocionalmente daquilo, você consegue se isolar, se desligar emocionalmente daquilo. E quando a gente descobre o medo, isso acontece muito. Então, ponto 1, presta atenção sempre, né? A sugestão, sempre que você estiver fazendo alguma coisa, sempre que você estiver incomodado, pergunta para si, do que eu tô com medo? Pergunta para o seu espírito, para o seu eu superior, para o seu anjo da guarda, para o Espírito Santo, para Deus, para o nome que você usar, para a sua inteligência suprema. Pergunta, né? Do que eu tô com medo? Pergunta para você, né? Peraí, chama você pelo nome. Peraí, Patrícia, do que você tá com medo? Do que eu tô com medo? No que eu tô acreditando? E aí você vai identificar. Quando você identificar o seu medo, você não precisa saber o que fazer com ele, saber de cara o que fazer. Mas assim, a primeira coisa, o simples fato de você identificar e assumir pra você, eu tenho medo de tal coisa, já cai assim o nível dele pela metade. Por quê? Primeiro, porque ele foi descoberto. E segundo, porque a gente tem um mecanismo de defesa de não querer descobrir medos. Por quê? Porque a gente entende no nosso inconsciente que aquele medo que está lá guardadinho vai nos levar a uma emoção ou uma percepção, uma sensação, uma experiência desagradável que a gente teve em algum lugar da nossa vida e que por causa dessa sensação a gente faz essa trava, esse bloqueio e aciona esse medo. Então, assim, é uma engrenagem, né? Ela fica se rodando ali. Então, primeira coisa, quando você assume para você o medo, você tá entrando em contato, é tão lindo, gente, isso, porque quando a gente assume o medo que a gente está sentindo, ao invés de desencadear toda a reação de novo, a gente está entrando em contato com um poder divino nosso que fala assim, peraí, tudo bem, eu sinto isso, mas eu, enquanto originário de uma mente suprema, de algo muito superior, eu tenho como lidar com isso, eu tenho capacidade, eu sou competente para lidar com isso. Né? E eu não preciso mais ver isso. Tudo isso é muito rápido, né? A gente não traz para o consciente tão rápido assim. Mas o fato é que quando você assume, você está se dando uma autorização de se libertar daquilo. Porque você já está se automaticamente se dizendo competente para lidar com aquilo. Então isso, cai mais um pouco pela metade a questão do medo. E aí vem outra coisa. Você não precisa saber o que fazer com aquilo de cara. Não precisa. Mas é importante você saber que tem algo infinito, maior, que é de onde você veio, que é algo que te rege, que é uma força superior, muito infinitamente superior a você, que rege tudo, querendo te ajudar com isso. Porque tem.
tem essa força, que aí eu volto ao nome, que você usa como você quiser, se é Deus, se é Espírito Santo, se é anjo da guarda, se é tudo isso junto, se é inteligência, né, suprema, se é o seu superior, seja o que for. Eu gosto muito de chamar de eu superior, de Espírito Santo, que tem as mesmas iniciais, eu acho super curioso isso. E conversar com o meu anjo da guarda, com os guias espirituais, seja com o que for. Ativa essa... E se você não quer dar nome nenhum, fala, não, tem um lugar em mim que sabe, né? Todo o meu corpo trabalha bem, minhas células se renovam sem eu ter que ficar preocupado com isso, então eu sou guiada, eu sou regida por essa inteligência. Então, celulinhas, alô, me ajudem com isso. Eu não sei o que fazer com esse... Não sei o que fazer com esse medo agora, mas eu quero saber o que fazer. Então você pergunta, você entrega esse seu medo para o seu superior e manda a pergunta: como eu lido com isso? Para você poder ter a resposta. Muitas vezes a gente não tem a resposta, e foi uma das coisas também que eu aprendi com o curso Milagres, que eu acho incrível. Muitas vezes a gente não tem a resposta porque a gente tem o medo da pergunta. Porque assim, pela nossa inteligência suprema, nós já temos a resposta para tudo. Todos os problemas estão solucionados. A questão é que muitas vezes a gente não sabe qual é o problema. Porque a gente tem medo de lidar com o problema, porque a gente tem medo da possível... Boa noite, Rose, tudo bem? Boa noite a todo mundo que chegar agora. E quem chegar amanhã, bom dia, boa tarde. Então, a gente tem medo da resposta, da possível resposta que já está criando na nossa mente para aquele problema que a gente tem medo de lidar. Então, a gente não lida com o problema porque a gente acha que já sabe a resposta, quando na verdade não é isso. Então, ao você identificar o medo, você já está assumindo um problema e aí você pede a resposta para ela vir. Então, essa é a outra coisa. E aí, deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui para anotar. Pede essa orientação para saber o que fazer. E aí eu vou falar do que vem nos próximos dias, que ajuda muito esse processo. Bem, e aí eu vou falar da situação do céu. Terça-feira, hoje, acho que é terça, né? Dia 8. Terça-feira à noite, às 10 e pouco da noite, a gente vai ter um eclipse solar, quando a lua nova vai estar em peixes. Legal, o que isso significa? Esse eclipse vai ser o Sol e a Lua vão estar totalmente ali na energia pisciana, tá? O Sol e a Lua vão estar em peixes e outras coisas no céu também vão estar em peixes. E você não precisa acreditar, você não precisa entender de astrologia, né? Ou acreditar, porque, sei lá, não acredito em horóscopo, mas não é isso. O fato é que nós somos aqui grãos de areia minúsculos diante de um cosmos imenso, gigante, e que tudo isso tem um tipo de radiação, tem um tipo de emanação energética, de influência, e que nós aqui, enquanto seres minúsculos, sofremos. Imagina, né? O nosso tamanho em relação a de um planeta. Então, todo planeta tem uma característica e por isso que nós sofremos a irradiação, a influência deles, né? A astrologia passa muito por isso. Terça-feira, alguém me pergunta aí qual dia? Terça, dia 8, né? Então, voltando. Do dia 8 para o dia 9 nós vamos ter um eclipse, onde o Sol e a Lua vai estar em peixes, dentre outras situações no céu que tem bastante a ver com peixes, que é Netuno, o regente dele. E o que isso traz? Peixes é o signo da transcendência. Peixes é o signo que se baseia sempre na questão transcendental, em assuntos de cura espiritual, em assuntos que querem levar a gente para um outro nível nosso, interno. Eu gosto de falar que peixes é o caminho, é o signo que fica no meio do caminho, entre o céu e a terra, né? Então é aquele que fica... É aquele que fica sempre naquele meio do caminho. Então, às vezes, piscianos são tidos como meio fora da realidade, meio sonhador, ou meio déficit de atenção, e não é, porque fica sempre meio entre dois mundos, é um pouco difícil aterrar, né? Eu falo isso até por experiência própria. E aí, o que acontece? Essa situação do céu, que é Sol e Lua em peixes, dentre outras coisas, ela favorece, e a Lua vai estar nova, né? Ela vai sair da fase minguante, que é uma coisa de introspecção, de necessidade de olhar para dentro, de ir lá para a nossa caverninha interna, né? Ela vai sair dessa situação para entrar na lunação nova, que é começar a colher os frutos dessa introspecção. Então, a gente ainda está na Lua minguante, e aí toda essa coisa de peixes
no eclipse vai trazer muito uma energia favorável para as nossas curas internas. Então, indo para o assunto do começo. Pega do comecinho que você entende, Júnior. Então é assim, se você está disposto a mudar suas crenças, a mudar seus padrões e a trabalhar os seus medos, esses próximos dias, se você olhar para isso com mais carinho, você vai estar com toda uma energia favorável a isso. Por quê? Porque você querer entrar em contato com isso, você tem a energia de um cosmos inteiro te ajudando a esse processo de reconexão espiritual, de introspecção, de cura, de identificar os seus medos e de poder assumi-los para uma força superior, que é a força que te rege, te ajudar a trabalhar isso, te ajudar a alcançar as curas que você precisa. Porque muitas vezes a gente está querendo mudar de vida, encontrar isso, encontrar aquilo, curar relacionamentos, trabalhar no emprego legal. Só que se a gente não vai lá nas nossas crenças, né, limitantes, a gente não consegue mudar internamente e nada fora muda. E se a gente não reconhece, não assume os nossos medos, fica sempre uma coisinha empacada. No nosso fluxo energético fica uma travinha ali, e aí a nossa energia não flui direito, tá? Então, aproveitem esses próximos dias, conversem com vocês, conversem com o seu íntimo. Reconhecer o medo, não tenha medo do medo, de reconhecer o medo. Reconhecer o medo é muito importante, gente. O nosso processo de transformação pedem uma coragem da gente, sabe? Pedem um comprometimento, pedem que a gente busque dentro da gente aquela força, ao ponto de falar, eu não sei de onde ela vem, mas eu sei que eu tenho. Então, eu peço as respostas para isso. As respostas muitas vezes querem chegar, mas às vezes a gente não abre espaço. Então, peça a resposta. Não ache que você precisa saber de tudo de cara, porque você não precisa. A transformação, o progresso, o desbloquear, toda a cura é durante o processo. Então, hoje você conseguir meditar, ou rezar, ou acreditar um pouquinho mais do que ontem, e assim vai. A gente tem que é uma coisa imediata, que é um start, assim, botou o botão, a partir de agora eu sou outra. Não, é uma desconstrução e uma reconstrução. E eu te garanto, assim, que essa experiência que eu tive com o lance do medo, eu tive há um tempo atrás. Então, o que eu fiz? Aí fica uma sugestão que ainda bem que eu lembrei, para eu não esquecer de falar para vocês. O que eu fiz na época? Eu comecei a identificar todos os medos que eu tinha, eu anotava, assumindo para mim, eu tenho medo de tal coisa. E aí, na época, eu lembro que eu fiz com EFT, mas você pode fazer uma oração também, e eu gostava muito de fazer uma oração assim: meu eu superior, eu entrego para você o meu medo disso, daquilo. Eu entrego o medo que eu tenho de tal coisa. Eu entrego o medo de tal coisa. Você, ao mesmo tempo que você está assumindo isso, né? Eu percebi essa diferença. Ao mesmo tempo que eu estava assumindo, eu estava me colocando numa posição de não ter controle sobre aquilo, entregando para algo superior que tá à minha disposição o tempo todo para ajudar. E não é só minha, né? Não é porque eu lido com isso, trabalho com isso. É para todo mundo, né? Nós não temos diferença entre um e outro. E uma das coisas de peixes é isso. Peixes pede pelo amor universal. Peixes preza por uma igualdade, assim, né? Preza pela questão energética, pela paz, assim, de uma forma geral, só que ela começa na gente. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Não sei se faz sentido, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Já falei da lua. Ficou claro para vocês? Faz sentido? Tô com saudade de vir aqui, não vim nos últimos 2 dias. Estou aqui com o nosso... na verdade, eu não vim falar dos signos, eu vim falar do eclipse que favorece nosso processo de trabalho de cura com nossos medos. Pega do comecinho que você vai entender. Eu vim tirar a nossa cartinha do dia, que é muito legal. Então aí, se concentrem, façam um pedidinho, peçam aí uma mensagem que eu vou pedir daqui também. Ai, vou respirar pra gente que saia a carta que a gente precise para hoje, para tocar o coração de vocês. O anjo da educação. Vou postar depois, tá? Lá no meu Face e no meu Instagram. Para quem ainda não me segue lá, é Pati Flor, Pati com THI. O verdadeiro conhecimento chega até nós quando nos sintonizamos com a nossa alma. Tudo que recebemos do mundo exterior é
é permitir que a sabedoria latente da alma se manifeste em todos os seres, ensinando-lhes a viver. Então faça antes de dormir a sua afirmação. Estou disponível e aberto à educação que vem da minha alma. Oh, que lindo! E não é lindo e não tem tudo a ver, é incrível, porque sempre cai o que tem tudo a ver. É você olhar para dentro e falar, não, ok, eu tenho esse medo, mas existe uma resposta dentro de mim para isso, para me ajudar a curar com isso. Então pede a resposta, que ela chega de forma clara, ela chega através de insight, ela chega através de uma mensagem, chega através de amigos. Mas se você está querendo, se você quer se livrar das suas travas realmente, se você sente assim que você quer né, que você quer honrar a vida nova que você deseja, contacta essa força superior, aceita essa ajuda, aceita receber essas respostas e assume as coisas que estão dentro de você. Eu garanto assim, quanto menos a gente tem medo de assumir os nossos medos, mais rápido, mais produtivos são os resultados. Tá bom? Tá, quero finalizar agora falando, que eu não falei aqui esses dias, não sei aí quem acompanha a Paula Abreu, mas ela tá com o programa Escolha Sua Vida com inscrições abertas. E quem quiser adquirir o programa dela, eu faço mentoria com a Paula, eu amo, eu frequento, né, os eventos dela, eu acho ela super prática, adoro as coisas que ela fala. E quem tiver interesse aí de entrar no programa Escolha Sua Vida e entrar no programa por indicação minha, né, comprar pelo link que eu vou pôr lá na minha página, vai ganhar de presente, de bônus meu, além dos bônus maravilhosos que a Paula tá dando, porque só as 4 sessões com ela já vale o programa inteiro, porque ela é realmente incrível, assim, nas sessões, né, de coach, de mentoria. Depois eu travou.